Realização deste evento está sendo possível por causa do envolvimento da United Way México e da United Way da Colômbia, que junto conosco participaram da concepção. Além de todos esses, não posso deixar de mencionar o FSG, que na figura da Jennifer, principalmente, nos auxiliou com a agenda e conexões, que deixou o fórum super rico e cheio de casos interessantes. Não percam os dias 19 e 20. Esse evento tem como objetivo apresentar a metodologia e casos de impacto coletivo. E para conhecermos melhor a metodologia, nós temos hoje a honra de ter conosco a Jennifer Juster, que é diretora executiva do Fórum de Impacto Coletivo. Ela dirige o escritório do FSG em São Francisco, sendo uma das líderes na conexão, na construção das práticas e do conceito de impacto coletivo. Ela ministra treinamentos e palestras sobre o tema. A Jennifer é também coautora de várias publicações e artigos sobre o tema, além de ser responsável pela realização do Fórum de Impacto Coletivo, que acontece anualmente nos Estados Unidos. Algumas questões práticas sobre esse evento. Primeiro, mais uma vez, desculpa pelo nosso atraso, pelos nossos problemas técnicos. A gente vai receber as perguntas pelo chat do YouTube e ao longo dessa apresentação, a gente vai ter um QR Code com um Jamboard, onde vocês poderão fazer as anotações de vocês em post-its virtuais. Jen, eu passo a palavra agora para você. Obrigada. Thank you so much, Carol. Muito obrigada, Carol. Realmente é um grande prazer trabalhar com a United Way Brasil, também com a Colômbia e o México nesses últimos meses, para criar essa agenda maravilhosa que teremos daqui a algumas semanas, nos dias 19 e 20 de outubro. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra e um privilégio fazer um trabalho de base. E quando estaremos juntos daqui a 2 semanas, podemos entrar em vários exemplos globais com pessoas diferentes. Então, se você está aqui conosco ao vivo, assistindo o vídeo, eu espero que vocês estejam sabendo mais sobre esse impacto coletivo, essa metodologia. Então, eu vou compartilhar a minha tela. E o meu histórico, só para vocês saberem um pouquinho mais, eu estou o Fórum do Impacto Coletivo, é um programa que eu lidero, e nós somos dedicados a ajudar as pessoas em comunidades a colaborarem juntas, para ter as ferramentas, o treinamento e as habilidades que todos nós precisamos para esse trabalho desafiador. Nós somos uma parceria entre a organização FSG e o Aspen Institute, que é de soluções comunitárias. FSG é uma firma de consultoria e, além disso, do nosso trabalho de consultoria, nós também temos comitês sobre 3 tópicos diferentes. Nós temos a parte de Talent Rewire, nós temos o valor compartilhado e esse fórum de impacto coletivo. E nós queremos falar de tudo que liga ao FSG, são abordagens multissetoriais para mudar sistemas e centrar a equidade no nosso trabalho. E o Fórum de Impacto Coletivo, essa ideia é uma que a FSG aprendeu e compartilhou de maneiras diferentes. Então, eu sou a diretora desse Fórum de Impacto Coletivo, seria a nossa comunidade de aprendizado, o Learning Community, e nós compartilhamos o que nós aprendemos com todo mundo e também temos pessoas ali na prática fazendo o trabalho. Então, nós nos chamamos de plataforma por compartilhar o aprendizado e através da colaboração. Além disso, nós também escrevemos o que nós aprendemos e disseminamos também no campo e utilizamos a nossa plataforma para disseminar os aprendizados de muitas coisas no mundo, dos meus colegas. E nós também damos um apoio prático, hands-on, nas comunidades, então realmente arregaçamos as mangas e botamos a mão na massa.
E o que eu vou compartilhar hoje vem desse envolvimento na prática, de trabalhar com comunidades nesse trabalho, aprendendo no campo e também escrevendo e publicando sobre esse tópico. E a ideia de impacto coletivo veio primeiro através de um artigo, onde os meus colegas John Keelan e Mark Creamer, eles designaram esse nome, que foi há mais ou menos uma década atrás. E aí nós utilizamos na Stanford Social Innovation Review. E nós não inventamos nem criamos essa ideia de colaboração entre setores. Na verdade, o que nós fizemos? Nós tentamos elevar quais são os elementos coerentes ou a estrutura que é necessária para fazer esse trabalho de maneira efetiva. Então, esse artigo de impacto coletivo foi publicado na Stanford há 10 anos atrás, e essa ideia realmente pegou fogo, porque nós acabamos dando um nome para essa forma de aprender, essa forma de colaborar. Muitas pessoas já estavam fazendo isso intuitivamente em várias áreas, mas dando uma estrutura comum, nós criamos uma forma para as pessoas aprenderem sobre isso, umas das outras, para as pesquisas acontecerem e para avançar essa prática e continuar a aprender nesse campo. Então, essa ideia de impacto coletivo, novamente, já tem várias décadas de idade, mas há uma década atrás nós publicamos essa estrutura na Stanford Innovation Review. E nós continuamos a aprender e evoluir já em relação ao que nós sabemos ao longo dos anos. E a última coisa que eu vou falar sobre a ideia, a origem dela, é que o artigo que foi publicado, chamado de Impacto Coletivo, há uns 10 anos atrás, ele continua sendo o que é mais baixado e mais disseminado nessa publicação. E tem mais de 1 milhão de visualizações. Então, isso realmente é uma comunidade global da qual nós fazemos parte. É uma honra continuar a passar esse aprendizado para frente nesse tópico. Então, vamos entrar no que nós queremos dizer. Quando nós falamos sobre impacto coletivo, a primeira coisa que eu quero pensar é no tipo de problema, o tipo de tópico para o qual é útil utilizar essa abordagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma analogia de um livro chamado Getting to Maybe, que é Chegando ao Talvez. Ele fala de 3 tipos de problemas. O primeiro problema, que é mais simples, é igual fazer um bolo. Então, por exemplo, você tem uma receita simples, ou até sem a receita, mas os ingredientes certos, provavelmente você consegue fazer um bolo. Mesmo se você não fez um curso de culinária, não tem aquele equipamento sofisticado, então, você tem um resultado previsível. É isso que nós chamamos de um problema simples. Segundo tipo de problema é um problema complicado, e a analogia utilizada é mandar um foguete para a Lua. Então, você realmente precisa de informações muito técnicas, tecnologia, treinamento, fórmula, ciência, mas com a tecnologia certa, com o know-how certo, conhecimento certo e os materiais certos, você pode chegar com também os itens certos, você pode chegar a resultados previsíveis. E agora, o terceiro tipo de problema seria problemas complexos. E a analogia utilizada aqui é criar uma criança. Então, eu sou uma pessoa que tem 2 filhas, então eu posso dizer que realmente é muito complexo. E o que nós queremos dizer com isso? É que não tem receita, não tem fórmula para como criar uma criança. Nós precisamos aprender, precisamos nos adaptar. Sim, dá para aprender sobre o que funciona, mas cada criança é diferente. E o que funciona em uma situação, de repente, precisamos adaptar para uma outra criança, de acordo com aquela situação única. E cada criança é única, e você precisa pensar em influências diferentes, você precisa pensar na parte educacional, tem também a espiritualidade, tem também o desenvolvimento social, a comunidade, vários outros fatores. E a influência de tudo isso, todos esses fatores que contribuem para ajudar a criar a criança. E se você tiver mais do que uma criança, eu entendo bem isso, o que você faz com uma criança, de repente, não vai funcionar com a outra. Então, isso é complexo, porque cada pessoa é única e você precisa aprender conforme segue em frente. Então, por que eu quero compartilhar essa analogia? É porque muitas vezes o setor social, o terceiro setor,
Eles tratam o problema como simples ou complicado, quando, na verdade, nós estamos falando sobre problemas muito complexos, tópicos muito complexos. Então, a ideia de melhorar a educação, ou o suporte, ou a oportunidade, ou melhorando ali o nosso ambiente, as mudanças climáticas, tudo isso é muito complexo. Não existe uma receita única, uma fórmula única que nós podemos utilizar para ter um resultado previsível. Então, nós precisamos pensar em formas de considerar várias influências diferentes, trazendo todo esse conhecimento, trabalhando junto e aprendendo conforme seguimos para conseguir responder ao que nós queremos. Então, com esse histórico, nós entendemos que as abordagens tradicionais não estão resolvendo os nossos problemas mais complexos. Os financiadores geralmente selecionam para quem eles vão doar, as organizações trabalham separadamente e acabam concorrendo umas com as outras. E muitas vezes o trabalho está muito desconectado entre os setores, a corporação e o governo. E a avaliação é importante, mas geralmente isola o impacto de uma única organização ou um único programa dentro de uma área muito complexa. Então, nós sabemos que uma mudança de larga escala geralmente é só aumentar uma única organização, ou uma organização vai fazer mais. Isso nem sempre é possível, por vários motivos. Pelo financiamento, a capacidade da liderança, contextos diferentes, não dá para fazer uma organização crescer apenas para ver o impacto que queremos ter. Então, nós precisamos pensar numa maneira diferente de trabalhar. Então, é uma abordagem diferente que nós chamamos de impacto coletivo, onde nós pensamos nas várias organizações diferentes que podem contribuir para esse trabalho em conjunto. Nós alinhamos não apenas com as empresas sem fins lucrativos, mas também com o governo, o setor privado, a filantropia, tudo isso se junta com os residentes também. Nós pensamos em uma coordenação ativa e aprendizado conforme esse grupo se desenvolve. E pensamos também em medir, chegando a esse objetivo, medindo o progresso o máximo possível e usando os indicadores de progresso, os mesmos indicadores, para chegar a algo maior. Então, isso, em resumo, é do que nós estamos falando quando falamos de impacto coletivo, juntando setores diferentes para responder a problemas complexos. Então, a definição formal que nós utilizamos para o impacto coletivo é que o impacto coletivo é uma rede de membros da comunidade, organizações e instituições que avançam a equidade, aprendendo juntos, alinhando seu trabalho e integrando suas ações para chegar a uma mudança na população e no nível dos sistemas. Então, sabemos que tem muito jargão ali e eu vou passar o resto dessa palestra falando um pouquinho mais para vocês entenderem melhor. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse slide, essa parte do meio, que é avançar a equidade. Esse é o foco da nossa conferência, nos dias 19 e 20 de outubro. E por que isso? Porque se nós quisermos pensar num impacto coletivo, é uma forma de pensar e fazer o trabalho, e você está impactando o trabalho no nível da população. Então, o máximo de pessoas da comunidade, não é só um programa por vez. Nós queremos criar um impacto no nível da população e mudar o que não está deixando nós resolvermos os problemas. E se quisermos fazer uma diferença, nós precisamos focar o nosso trabalho naqueles que foram mais marginalizados ou deixados para trás, aqueles que foram mais oprimidos pela estrutura que está no lugar. Então, focando nessas barreiras, esse que é o trabalho de avançar a equidade. Então, eu vou falar mais sobre equidade, vou compartilhar mais definições, mas essa é a definição formal que nós queremos utilizar quando falamos sobre impacto coletivo. Certo. Então, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Certo. Então, quando nós falamos sobre impacto coletivo, a primeira coisa que nós vemos são as 5 condições principais. E essas condições estão no cerne do que seria o impacto coletivo na prática. Então, eu queria só
falar de um conflito de interesses, dizendo assim que isso não é uma receita nem uma fórmula, como eu expliquei. Nós achamos que isso é uma estrutura, é uma forma de trabalhar, mas não é um checklist onde você assinala todas as caixinhas e aí você tem uma resposta mágica. Não, é uma forma de estruturar e aprender como grupo, conforme vocês seguem em frente, e isso contribui para os resultados. E o primeiro seria essa agenda comum. Essa agenda comum é mais do que só uma afirmação de missão, é quando você junta esse grupo, esse coletivo, e muitas vezes é mais do que 10 coisas, nós pensamos em todas as pessoas que podem influenciar os resultados, pode ser meia dúzia, pode ser 100, são participantes diferentes dessa coalizão. E você tem um entendimento comum, compartilhado do problema, e de acordo com essa visão compartilhada, você concorda com a visão para colaborar em conjunto. Então, essa que seria a agenda comum, e essa agenda comum é sobre o processo de ter uma colaboração em relação ao resultado que queremos atingir, e o processo é tão importante quanto o resultado. O resultado de simplesmente chegar e ter a sua visão no papel. Então, a segunda condição seria essa medida compartilhada. Isso é um pouquinho mais técnico. O que nós estamos dizendo? É que o grupo precisa utilizar dados para aprender em conjunto e rastrear esse progresso em conjunto. Então, significa que os parceiros estão trabalhando juntos e vão utilizar a metodologia padrão para coletar os dados, e aí você pode agregar os dados através dos parceiros. E, às vezes, o que significa? Significa que são dados publicamente disponíveis, são estudos especiais, que nós olhamos como grupo, nós olhamos para esses dados públicos como um grupo e tentamos entender juntos. Então, o que estamos fazendo, qual o progresso que temos. Nós estamos falando sobre dados quantitativos, com números e métricas, e também é importante olhar e entender a qualidade, né? Então, dados qualitativos, qual que é a história, a experiência que as pessoas têm para compartilhar nesse tópico no qual vocês estão trabalhando. Em terceiro lugar, temos atividades mutuamente reforçadas. O que significa isso? Significa que os grupos que estão se juntando, eles pensam em como que a soma será melhor do que cada um separadamente. Como é que nós podemos nos diferenciar dos outros? Como é que podemos ver se temos duplicação para poder chegar a mais pessoas ou tendo serviços mais fortes? Ou, de repente, se olharmos para todos os parceiros trabalhando nesse tópico, será que nós temos brechas? Temos brechas no que estamos fazendo? Será que tem coisas novas que precisamos fazer? E depois, como é que nós podemos co-criar um plano de ação? E isso é falar sobre melhorar os nossos programas, os programas que estão sendo colocados nesse tópico, e também como nós podemos trabalhar e colaborar em parceria para fazer o que nós chamamos de mudança de sistemas, para mudar o sistema. Então, um sistema que vai mudar em relação a recursos, ou os modelos mentais, as narrativas que estão segurando ou travando esse problema. Quais são os programas diferentes e mudanças no sistema que nós podemos fazer juntos? Número 4, a quarta condição, seria uma comunicação contínua. Quando nós falamos sobre comunicação contínua, eu acho que podemos falar de várias maneiras sobre isso. Isso aqui é uma comunicação, pode ser formal. Então, a comunicação formal, por exemplo, bem moderada, de acordo com as necessidades, nas reuniões, entre a líder da coalizão, temos ali um site onde nós podemos nos comunicar, é aquele lado formal, mas também até mais importante pode ser aquela comunicação informal que acontece entre as pessoas que estão atuando nessa parceria. Isso de acordo com as relações e a confiança criada através desse processo. Então, essa comunicação contínua pode ser a continuação formal e também a comunicação informal entre as relações que surgem nesse processo. E depois, finalmente,
A quinta condição seria o suporte da estrutura. Esse suporte da estrutura significa ter um staff, um pessoal dedicado para guiar o trabalho da colaboração. Então, não é um pessoal que está dando um programa, dentro de um programa, num tópico, não. Esse pessoal está facilitando o trabalho. São pessoas que nós chamamos, que nós dizemos que estão tecendo essas relações. E esse pessoal está coletando dados, trazendo dados. Então, essa estrutura não é fazer a agenda do grupo, essa estrutura não está ditando o que acontece, essa estrutura junta o grupo e facilita o processo de co-criar o plano e depois guiando, orientando esse trabalho no longo prazo. Então, eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência, como eu tive, de fazer parte do trabalho, você junta um grupo de pessoas, vocês têm ótimas ideias, e depois todo mundo volta para o que era antes, né? Quando eles voltam para o trabalho. E tem algumas pessoas que precisam focar naquele trabalho da parceria do grupo. Então, a estrutura é uma forma de dizer que alguém está sempre vendo o trabalho do grupo e orientando esse trabalho. E tem um workshop que entra em mais detalhes sobre isso, que vai acontecer no dia 20 de outubro, durante o evento, que eu vou liderar, porque essa parte da estrutura é muito importante para você ir bem. Nós vamos ouvir de alguns líderes dessa estrutura no mundo e como eles implementaram e fizeram esse trabalho. Então, aqui nós temos as 5 condições de impacto coletivo, e é onde nós estruturamos grande parte do trabalho. Então, juntando todo mundo para fazer essa agenda, vendo o que vocês vão medir, como vocês vão aprender juntos, utilizando essa agenda comum para ver quais são as estratégias, qual o trabalho que vamos fazer para chegar ao nosso objetivo, fazendo uma comunicação contínua entre as relações, isso acontece formal e informalmente, e para ter tudo isso acontecendo, precisamos desse suporte da estrutura. Então, isso é muita coisa. Vamos nos esticar um pouquinho agora, porque eu já falei muita coisa, muito conteúdo, mas isso aqui que é o cerne do impacto coletivo. É importante nós dizermos que, além dessas 5 condições, como é que nós podemos implementar essas 5 condições? E nós precisamos colocar a equidade no centro, precisamos ter equidade no centro. Então, eu queria definir o que é a equidade, e é o que nós utilizamos no nosso trabalho. Tem muitas definições disponíveis, e a primeira coisa que eu vou dizer é: você precisa achar uma definição no seu trabalho, na sua comunidade, isso é muito importante. Eu estou compartilhando uma definição que é da Urban Strategies Council, e ela ajuda muito, e eu quero reconhecer que esse é um grupo nos Estados Unidos, então está vindo dentro de um contexto americano, mas eu vou compartilhar e depois nós podemos entrar em mais detalhes. Então, a definição que nós gostamos é que a equidade é a justiça que é conseguida através de avaliação sistemática de disparidades em oportunidades, resultados e representação. E verificando essas disparidades através de ações-alvo. Então, o que nós queremos dizer com isso? Quando falamos sobre equidade, não é só ver oportunidades iguais. Nos Estados Unidos, nós chamamos isso de igualdade, e isso é muito importante. Mas nós sabemos que oportunidades iguais nem sempre nos levam a resultados iguais, porque indivíduos diferentes, em populações diferentes, precisam de coisas diferentes, intervenções diferentes ou práticas relevantes diferentes, de repente precisam de recursos adicionais e outros conteúdos, se você analisar o contexto histórico. Então, não falamos apenas sobre oportunidade, precisamos focar em como podemos chegar a resultados iguais para populações diferentes. E, como parte desse processo, como é que nós temos representação dos grupos que foram marginalizados no processo, para nós entendermos a experiência de vida daqueles que realmente passaram por opressão. Então, essa é a definição que nós utilizamos, existem várias,
A questão é que nós queremos um resultado igual, não apenas uma oportunidade igual. Então, conforme nós pensamos nesse tecimento da ideia, no impacto coletivo, a nossa equipe sugeriu essas 5 estratégias para centrar a equidade. Tem um link aqui para um artigo que vai mais a fundo no tópico. Nos dias 19 e 20 vamos também falar mais sobre isso. Temos até 2 autores do artigo participando. Então, eu vou passar rapidamente essas estratégias, porque vamos falar muito mais sobre isso depois. Então, a primeira estratégia é basear o trabalho em dados e contexto e soluções-alvo. O que significa isso? Quando nós começamos o nosso trabalho, nós precisamos olhar os dados, até onde possível, nós queremos desagregar os dados para ver as experiências diferentes, as populações diferentes, e com base nisso, nós queremos entender o contexto, né? O porquê que esse é o caso. E, como já foi dito, pensar não apenas em ver os benefícios para todos, mas também vendo soluções para aqueles que foram mais marginalizados e passaram pelas grandes disparidades, as maiores disparidades. Então, muitas vezes, como exemplo, nos Estados Unidos, de acordo com o nosso histórico e do nosso contexto, é uma equidade racial, e isso que é o centro do trabalho. Então, se vocês olharem para os dados e separarem os dados de acordo com a raça, muitas vezes vocês vão ver que as pessoas negras, por exemplo, imigrantes, os negros, pessoas de cor, que eles chamam, são deixados para trás, estão estruturalmente marginalizados, e a não ser que você tenha, e você precisa, não é, de soluções alvo para essa população. Então, por que nós precisamos começar com os dados? Porque em contextos diferentes, temos populações diferentes que focam nesse trabalho de equidade. Então, pode ser de acordo com gênero, pode ser de acordo com incapacidade, pode ser de acordo com orientação sexual, casta, classe, raça, ou de repente a intersecção de várias identidades diferentes. Então, isso aqui é só para dizer, comece a olhar os dados e veja onde o seu trabalho vai funcionar melhor. Às vezes é uma questão de raça, mas nem sempre esse é o caso em contextos diferentes. Pode ser status de imigração, tem várias formas de descobrir o contexto que você tem. E depois desse trabalho, nem sempre é uma sequência, não é? Mas começando ali dentro do contexto, com os dados, você precisa começar assim para entender onde que vai funcionar a equidade. E a próxima coisa que nós pensamos para chegar a uma equidade maior, precisamos focar em mudar os sistemas que criaram essas disparidades, em primeiro lugar. Então, quais são as políticas ou a estrutura que precisam mudar? O que é, como eu disse antes, o modelo mental que nós precisamos alterar? E qual é o suporte, né, que nós precisamos? Precisamos mudar ali o poder para esse pessoal que foi marginalizado. Então, isso significa a mudança de sistemas. E tem uma parte que eu vou chamar de sistemas de água, mudança nos sistemas hídricos, que é um trabalho de mudança de sistemas, e nós falamos também disso no artigo de equidade, mas a mudança do sistema é importante. E às vezes, pelo menos nos Estados Unidos, onde eu faço a maior parte do meu trabalho, as pessoas acabam se apaixonando pelos sistemas, pela mudança de sistemas, que nós esquecemos de fazer trabalho que vai ajudar as pessoas hoje, melhorando os programas e serviços, para ajudar a aliviar a dor ou o sofrimento que as pessoas estão passando hoje. Então, nós vamos focar naquela visão maior, a mudança de sistemas, que pode ser difícil, pode demorar muito, mas também precisamos pensar no que podemos fazer em paralelo para essa mudança de sistemas, para também acrescentar programas e serviços hoje. Então, isso pode significar melhorar os programas, o que as pessoas nas parcerias podem aprender umas com as outras para melhorar, quais são alguns produtos e serviços, programas e serviços novos que podemos acrescentar hoje. Então, focar em mudança de sistemas e também de programas e serviços. Número 3, mudar o poder dentro da colaboração.
Então, o trabalho de impacto coletivo, nós estamos fazendo de uma forma que centraliza na equidade e em torno da mesa nós temos pessoas que estão representando sua própria experiência, são residentes participando nesse trabalho na comunidade, e também nós temos organizações e instituições. Então, nós temos organizações baseadas na comunidade, nós temos universidades, hospitais, negócios, quem quer que seja parte desse sistema que precisa mudar, nós precisamos colocá-los dentro da conversa. Desculpa. E, como vocês podem imaginar, vocês têm uma mesa colaborativa com pessoas que estão sendo oprimidas, residentes, junto com líderes de instituições e organizações. E pode ser realmente um desbalanço de poder, um desequilíbrio de poder muito grande. Às vezes falando de indivíduos com poder formal e outros com poder informal na comunidade. Então, se você não tentar mitigar esse equilíbrio de poder, o trabalho realmente não vai ser significativo em relação às vozes dos indivíduos da comunidade. Então, nós precisamos focar em mudar o poder, na verdade, mudar e também abrir esse poder, né? Colaborar no poder. Compartilhar com vocês uma imagem visual de como esses parceiros se juntam na estrutura. Às vezes, as pessoas utilizam algum diagrama ou uma imagem que é como se fosse um fluxograma organizacional, você tem a liderança ali na estrutura, que faz o trabalho, mas eu prefiro uma imagem que é um pouquinho mais flexível, é mais orgânica. E o que é essa visão? Ela começa, não importa qual o tópico que você está pensando, na sua comunidade, as pessoas já estão trabalhando nessa comunidade e um ótimo trabalho já está acontecendo, provavelmente, só que de maneira desconexa. Então, de repente, você tem 2 parceiros trabalhando juntos, ou 2, 3 trabalhando juntos, mas eu imagino que tem muita coisa desconectada. E esse é o ecossistema onde nós começamos. Agora, quando nós queremos trazer essa abordagem formal de impacto coletivo, muitas vezes nós vemos esse comitê de aconselhamento, que se chama o Steering Committee, e, na verdade, é uma representação de todos os parceiros e representa os tipos diferentes de parceiros também. Então, os financiadores e também as organizações baseadas na comunidade, as agências públicas, os residentes. Então, você precisa de uma diversidade de perspectivas nesse comitê, e o suporte, a base de suporte, vai orientar o processo do comitê e fazer a comunicação. Então, seria esse grupo maior que se junta para dar um input nessa agenda comum. E depois, conforme eu disse, muitas vezes vamos ter subgrupos que entram para implementar essas estratégias, para fazer o trabalho. Então, mutualmente, essas atividades são feitas por pessoas que se juntam para isso. E nós temos também a comunicação por todo lado. Então, à esquerda nós temos a orientação estratégica e à direita nós temos ali os parceiros colaborando. Então, só para deixar isso mais específico, se vocês têm uma parceria que está trabalhando na parte educacional, talvez o objetivo seja aumentar o número de jovens que terminam a escola secundária e seguem na educação. Você pode ter o objetivo de terminar o high school, e você pode ter um objetivo de números que entram para completar essa educação secundária, ou ir para a universidade. Pode ter grupos de trabalho diferentes também em relação a essa estratégia. De repente, é um grupo de trabalho que está focando em assegurar que todos os estudantes tenham o currículo adequado que é necessário para completar a escola e a sua educação. De repente, um outro grupo está focando em dar apoio
dar apoio ao processo de entrar na escola, se registrar na escola, ajudando ali na parte financeira. Nos Estados Unidos, isso é uma grande barreira para as pessoas entrarem na universidade. Então, muitas vezes, vemos grupos de trabalho ajudando a melhorar o processo de ajuda financeira para eles. De repente, vai ter um outro grupo focando em melhorar os dados, a infraestrutura de dados, para entendermos os padrões de completar a escola e depois seguindo nos estudos. E, de repente, um outro grupo que foca na política pública. Então, os grupos de trabalho podem focar ou em parte do conteúdo da estratégia, ou, às vezes, é um trabalho que é focado em dados funcionais. Então, isso é só uma visão geral de como seria a estrutura de impacto coletivo, como ela poderia ser. Agora, eu queria dar um passo para trás e dizer assim: bom, isso é muita coisa que os nossos parceiros precisam fazer. Então, o que torna isso diferente de outras formas de colaboração? Então, a primeira coisa que nós queremos dizer que faz uma diferença é que o objetivo e o propósito da colaboração, como eu disse desde o começo, não estamos focando apenas num tópico comum ou num programa, estamos falando sobre influenciar grandes resultados para a população toda. Segundo lugar, queremos pensar não apenas como um único programa na nossa estratégia, mas vários programas diferentes. Então, no nível educacional, queremos saber o que está acontecendo dentro da sala de aula, o que está acontecendo com as organizações comunitárias, várias estratégias diferentes. E, em terceiro lugar, falamos em melhorar os programas e o sistema, e mudando os sistemas também. Então, isso também é o objetivo e o propósito da colaboração. Depois, a escala da parceria. Então, estamos falando sobre dezenas ou mais de organizações que precisam sentar à mesa. Nós estamos falando sobre uma variedade de pessoas. Então, a ideia não é só juntar pessoas que trabalham juntas, não, é dizer, se nós quisermos mudar o sistema, precisamos pegar o sistema e mudá-lo, e pegar gente no ecossistema, todo mundo que está contribuindo para os resultados. E a formalidade da estrutura. Então, assim como no último slide, não é sempre uma colaboração solta, existe uma estrutura, existe uma liderança, existem grupos formais que precisam seguir em frente com os objetivos que eles têm estabelecidos. O engajamento da comunidade, então, novamente, não são apenas instituições formais engajadas, existem também residentes e indivíduos, às vezes são amigos, vizinhos, família. E depois, dados. Será que nós estamos utilizando os dados para aprender e melhorar conforme seguimos em frente? Então, eu dei alguns exemplos diferentes de tópicos, mas nós já vimos o custo do impacto, resultados positivos em vários tópicos. E aqui não é sobre o tópico, não, é como os grupos estão colaborando juntos, a parte de educação. Então, como é que foi o desenvolvimento econômico, várias outras questões. E vários desses tópicos serão apresentados no nosso fórum em outubro. Nós também vimos uma grande disseminação desse impacto coletivo pelo mundo. Então, não vou falar de todos os países diferentes, mas com certeza, quando estivermos juntos, daqui a 2 semanas, teremos exemplos da Índia, do Brasil, da Colômbia, do Panamá, de El Salvador, dos Estados Unidos, do Canadá e muitos outros lugares. E isso se tornou uma comunidade de aprendizado global em relação a avançar esse trabalho e ver resultados com essa colaboração. Então, eu vou só pausar aqui para tomar mais uma água. E deixa eu perguntar para a Carol, será que tem alguma pergunta urgente antes de eu seguir?
Eu acho que não, Jen, se você que a gente tem, na verdade, acho que uma que é bem interessante, que eu acho que a gente pode falar que eu recebi aqui da nossa audiência. De novo, obrigada a todos por participarem. Ela pergunta aqui como que um grupo que gostaria de começar um projeto de impacto coletivo deve fazer. Qual seria o primeiro passo para uma organização, enfim, que atua sozinha no campo, como que ela faria para começar um projeto de impacto coletivo? Sim, ótima pergunta, ótima pergunta. Então, tem duas coisas que podemos dizer. A primeira é que ajuda a começar. Você precisa primeiro entender ali, fazer um mapeamento de quem está envolvido. Então, por exemplo, você está trabalhando num tópico, você conhece muitas organizações que vão trabalhar nisso. E aí eu pediria para as organizações se elas têm interesse em ver como poderíamos trabalhar juntos melhor do que isoladamente, porque você precisa começar com uma coalizão daqueles que estão dispostos, as pessoas dispostas a trabalhar juntas para criar esse ímpeto. E muitas vezes o que os grupos fazem é um grupo pequeno de campeões que juntamos, que querem colocar uma energia, alguns recursos para fazer esse mapeamento, para tentar entender a variedade de organizações. E, antes de muito tempo, eles começam a conversar com a comunidade sobre esse tópico, para dizer, olha, nós achamos que é isso que está acontecendo, por isso que nós não conseguimos ver progresso, por causa do trabalho, o trabalho está acontecendo isoladamente. E começando também um tour de ouvir, né, para entender o que está realmente acontecendo. E depois, em conjunto com isso, eles olham para os dados para ver qual que é a situação de acordo com os dados. Então, é a qualidade das conversas, a qualidade dos dados, e olhando para os dados quantitativos sobre o entendimento mais a fundo do problema que estamos enfrentando. E muitas vezes é um processo interativo, tendo conversas sobre o que nós poderíamos fazer se trabalhássemos juntos e fazendo essa abordagem mais sistêmica do que essa abordagem individual. E não é que, num certo dia, essa coalizão passa ali de um grupo que está conversando para algo mais formal. Não, é um processo iterativo, mas se tiver um grupo de pessoas interessadas, mesmo se for 5, 10, 15 pessoas, quando elas começam a pensar num processo de planejamento colaborativo para entender esse problema e tentando identificar qual que seria a agenda comum que nós achamos que podemos fazer juntos. E, às vezes, é um processo que pode levar 3, 6 ou 9 meses para criar o ímpeto ao redor disso, e entender o problema e começar a mapear o que nós podemos fazer juntos. E depois nós meio que passamos lá para frente rapidamente na criação dessa agenda comum, que depois orienta quem mais precisa fazer parte dessa conversa e também o trabalho de quem está ali desde o começo para conseguir iniciar esse trabalho. Então, existe um recurso bastante útil, uma ferramenta muito útil de uma organização chamada The Tamarack Institute, e é como se fosse uma autoavaliação para você iniciar um trabalho de impacto coletivo. É uma ótima ferramenta para quem está querendo começar, mas a ideia é que é um processo iterativo para você criar ímpeto no grupo. Agora, eu queria passar para um slide diferente que eu tenho aqui, que seria se perguntar como que esse impacto coletivo faria sentido. Você tem também a questão de prontidão, que você precisa saber antes de mergulhar a fundo. Então, quando que o impacto coletivo faz sentido? Onde é um bom lugar para começar? Porque vocês sabem que tem vários processos e infraestrutura quando esses colaboradores estão trabalhando. E
uma coisa que vale a pena quando você está trabalhando num problema de larga escala. Então, será que nós precisamos de várias organizações e sistemas se juntando? Em segundo lugar, será que nós precisamos de intervenções diferentes e estratégias naquele nível de sistema? E, em terceiro lugar, será que isso é algo que realmente está causando um impacto em muitas pessoas, uma grande parte da população? Agora, isso está aberto à interpretação em relação ao que significa, mas é uma coisa que estamos investindo. E nós temos isso é possível num grupo. De repente, você não precisa da coisa toda, né, do processo todo de impacto coletivo, mas vale a pena fazer essas perguntas. Se a resposta for sim, à direita, nós falamos sobre a nossa pesquisa, falou que de vários fatores de prontidão que ajudam quando você está começando o trabalho. Então, primeiro você precisa dos campeões influentes. Então, se for você ou você sabe quem são esses campeões, é muito importante ter esses campeões de influência que podem chamar as pessoas para a mesa. E eu acho que também é importante dizer que esses campeões podem ser da comunidade, pessoas que têm essa influência e liderança informal com os residentes para realmente chegarem à mesa de discussão, e também campeões daquele setor mais formal. Em segundo lugar, nós temos a urgência pela mudança. Em muitos casos, são formas diferentes de trabalhar. Então, será que existe urgência nesse tópico para fazer trabalho? Ou como que nós podemos criar essa urgência que nós sabemos que deveria estar ali? Elevando as histórias, usando dados de maneiras diferentes. Como é que nós podemos criar essa urgência para esse trabalho? E, em terceiro lugar, será que nós temos alguns recursos para dar suporte ao processo colaborativo? De repente, vocês podem estar pensando que parece interessante, mas precisamos de recursos para dar suporte à estrutura, aos dados, à reunião. Então, é verdade, realmente é um pequeno investimento para influenciar um grande sistema, mas muitas vezes você precisa de mais recursos e não é só para colocar isso de lado, não é? E, finalmente, será que existe uma base para a colaboração? Será que tem um histórico de pessoas trabalhando em conjunto que nós podemos criar em cima? Então, o que teve no passado em termos de colaboração e será que podemos seguir com essa colaboração? E é bastante comum que exista algum tipo de colaboração nesse tópico já acontecendo, talvez não seja uma colaboração muito grande, não tanta quanto tendo um impacto coletivo, mas será que existe alguma colaboração existente para nós pensarmos nisso e começar não do zero, não é? Mesmo se for só nós trabalhando juntos. Então, nós temos o impacto coletivo, será que ele é adequado? E nós estamos prontos para assumir isso? Essas são considerações que precisamos fazer. Eu acho que podemos terminar a apresentação formal agora e podemos responder perguntas. Legal, Jen, muito obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que ela foi muito elucidativa. Nós tivemos, infelizmente, muitos problemas técnicos e a gente pede realmente muitas desculpas para toda a nossa audiência. Esse tema é muito importante para nós e o webinar era uma grande oportunidade de todas as pessoas entenderem melhor sobre a metodologia para que todo mundo vá melhor preparado para os estudos de caso que a gente vai se aprofundar no evento dos dias 19 e 20. Infelizmente, tivemos problemas técnicos que alguns, inclusive, nós não conseguimos resolver. Eu vou fazer uma última pergunta que nós recebemos da nossa audiência, Jen, que é, eu acho que na pergunta anterior, eu acho que você já até abordou bastante, mas eu acho que tem uma questão específica aqui que é
como envolver os diversos atores, além do terceiro setor, que muitas vezes é o principal conhecedor do problema social. Então, por exemplo, empresas e outras organizações que não estão envolvidas, como envolvê-los e dar a luz a essa temática? Yes, no, it is. Sim, muitas vezes são indivíduos do setor sem fins lucrativos que trabalham com essas questões e eles estão mais familiarizados e são os catalisadores disso. Mas nós queremos ter certeza de tentar trazer ali a filantropia e as organizações, e parte disso é tentar identificar o porquê, porque eles não estão ali, não é para dizer assim, você não quer que a área de negócios esteja ali só para eles serem bonzinhos, não é? Porque senão não vai durar esse envolvimento. Então, é importante você criar o caso do porquê que isso é importante para as pessoas de outros setores. Então, por exemplo, no exemplo da educação, será que melhorar os resultados de educação, será que isso é importante para desenvolver a força de trabalho para as empresas no futuro? Ou, de repente, melhorar o bem-estar econômico dos clientes, dos consumidores nas comunidades? Eles estão tentando ver o motivo que é importante para as pessoas que você quer juntar a esse trabalho colaborativo. Então, tentar ter esse benefício mútuo. Esperamos que o governo entenda esse benefício mútuo, a melhorar a vida dos residentes e constituintes, mas com certeza o governo participa muito. Eles tentam, nem sempre vai ser oficial, mas tem pessoas que trabalham no departamento de saúde, no departamento de educação, tem gente que entende que realmente, nessa perspectiva, eles precisam estar à mesa falando sobre a política que vai dar suporte às comunidades. Então, é assim que eu penso em montar esse caso. E da parte estrutural, eu falo disso porque nós queremos ter essas pessoas participando nesse comitê de organização, esse comitê diretivo, trabalhando nos grupos de trabalho e todos os setores diferentes contribuindo a esse trabalho. Então, formando esse caso e encontrando as pessoas onde elas estiverem, de acordo com o tempo que elas têm para se dedicar nesses segmentos diferentes. E a última coisa que eu vou dizer é que é importante perceber, e eu tenho certeza que vocês percebem, que muitas vezes setores diferentes utilizam linguagem diferente ou terminologia diferente. Então, muitas vezes, nós precisamos simplificar a linguagem, a terminologia que utilizamos, para que todo mundo à mesa entenda do que estamos falando. Então, o pessoal de negócios fala de um jeito, o pessoal da comunidade fala de outro jeito. Então, muitas vezes, precisamos ter uma terminologia comum para que todos entendam, uma linguagem que utilizamos, mas isso pode ser feito. Bacana, muito obrigada. Obrigada pelas respostas. Obrigada a todos pela audiência. Mais uma vez, eu peço desculpas em nome da United Way Brasil, da United Way Colômbia e da United Way do México, além dos nossos apoiadores, de todas as empresas que estão conosco. Esse webinar ele foi gravado e nós vamos enviar para todos que estão inscritos por e-mail. Se você não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se. O site é unitedwaybrasil.org.br/fórum e hoje ele vai ser postado no nosso site. E eu gostaria de convidar todos para os dias 19 e 20 estarem conosco de manhã. Quando vocês fizerem as suas inscrições, vocês verão a data e o link, e nós vamos trabalhar incansavelmente para que nada aconteça e seja tudo um sucesso no nosso fórum. Muito obrigada a todos pela participação. Jen, queria te agradecer mais uma vez.
Muito obrigada pela sua palestra, incrível, sempre maravilhoso ouvi-la. Obrigada a todos.